como que comporta em alguns tipos de circuito, né? Qual o efeito que ele causa no circuito. Mas para a gente chegar nesse nível, a gente precisa de entender um tópico que se chama aproximações do diodo. A questão é, quando a gente fala de aproximação do diodo, né, até o autor lá no livro, ele fala muito, ele usa a abordagem de modelo do diodo. Nós vamos considerar o diodo como um componente ideal ou não? Então, a primeira aproximação fala que o diodo ele é um componente ideal. Então, quando eu falo que o diodo ele é um componente ideal, nós temos que analisar o diodo o seguinte: quando o diodo está conduzindo, né, quando ele está na condição de condução, polarizado diretamente, o diodo se comporta, então, como uma chave aberta, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, eu falei uma coisa e desenhei outra, né? Na verdade, chave fechada, porque ele permite a passagem da corrente. Então, vamos desenhar a chave fechada aqui, ó. Tá aí o diodo em condução. Então, existe uma corrente elétrica circulando pelo diodo. Aí, ó. Corrente I. Então, na etapa de condução, nós vamos considerar o diodo como uma chave fechada, ou seja, permite a passagem da corrente elétrica. E quando a gente pensa num componente ideal, quando eu digo que eu estou considerando o diodo como uma chave fechada, nós temos uma situação que é o seguinte, ó, chave fechada. De quanto que vale a queda de tensão em cima do diodo, VD? A queda de tensão em cima do diodo vai ser 0 volts. E a resistência do diodo, a resistência elétrica do diodo vale quanto? Vale 0 ohm, tá? Então, na primeira aproximação do diodo, quando a gente considera o componente como um componente ideal, na condução é isso, né? Ele funciona exatamente como uma chave fechada. E agora nós temos uma outra situação, que é a situação de bloqueio. O que acontece quando o diodo ideal ele está em bloqueio? Né? Em bloqueio, ele funciona como uma chave aberta. Então, observa que aqui na condição de bloqueio, chave aberta, nós não temos corrente elétrica circulando, mas surge uma tensão elétrica sobre o diodo aqui, ó. Então, nós vamos dizer que essa tensão do diodo aqui, ó, agora, ela não é mais 0 volts. Então, na condição de chave aberta, surge essa situação ideal, que é o seguinte, ó. Então, chave aberta. A tensão em cima do diodo vai ser limitada pela tensão da fonte. VF. Então, vou colocar assim, ó, fonte. E a corrente que circula pelo diodo é 0. Então, ele funciona exatamente como uma chave fechada, aberta, desculpa. Ok, então essa é a primeira aproximação do diodo. A segunda aproximação, ela é um meio termo, né? Meio termo pelo seguinte. Inclusive, ela tem o nome de modelo simplificado, segunda aproximação. Modelo simplificado. No modelo simplificado, nós consideramos o diodo como quase ideal, né? Quase ideal pelo seguinte. Nós vamos considerar uma pequena fonte de tensão aqui, ó, em série com o diodo. Essa fonte de tensão representa a queda de tensão em cima do diodo. Então, aqui tem um terminal do anodo, aqui tem um terminal do cátodo, tá? Essa tensão aqui, ó, representa VD. Então, para os diodos de silício, 0,7 volts. Então, vamos escrever silício. VD igual a 0,7 volts.
No caso dos diodos que são fabricados em germânio, com germânio, VD vale aproximadamente 0,3 volts, tá? Bom, ou seja, a gente considera o diodo a tensão em cima dele. Então, além de eu considerar o diodo como uma chave aberta e uma chave fechada, na segunda aproximação, nós vamos considerar a queda de tensão sobre o diodo, de 0,7 volts. E temos agora a terceira aproximação. Terceira aproximação. Na terceira aproximação, que aqui, né, a gente chama de modelo linear. Quando a gente fala modelo linear, é porque quando a gente vai utilizar o diodo, principalmente em circuitos de alta frequência, ou em circuitos amplificadores, por exemplo, né? No modelo linear, existe uma resistência elétrica, então, vamos colocar primeiro a fonte de tensão, que continua existindo, que é a queda de tensão do diodo. Agora aparece uma pequena resistência elétrica em série com o diodo. E aqui eu tenho o diodo na função chave, de ligar e desligar, né? De abrir e fechar o circuito. Então, veja bem, está aqui o diodo D, né? O funcionamento do diodo está aqui. Aqui, então, surge uma resistência que nós vamos chamar de R'D. E aqui a queda de tensão em cima do diodo, VD. Tá? R'D é chamado de resistência de corpo do diodo. E tem uma característica, que essa resistência de corpo, ela começa a se acentuar em altas frequências. Então, ela surge mais como um efeito da variação da queda da variação da tensão em cima do diodo e a variação da corrente sobre o diodo. Ou seja, ela é muito utilizada em corrente alternada. E quando que a gente usa a primeira aproximação, a primeira, a segunda ou a terceira, né? Então, vamos considerar o seguinte, ó, aproximação e aplicação. Vamos pensar numa tabelinha assim, ó. Vamos ver se dá para construir uma tabelinha aqui, para, né, a gente diferenciar e funcionar como regra prática. Isso não é regra de projeto, viu, gente? É um combinado, esse na verdade é uma regra usual, tá bom? O que seria essa regra usual? Alguns autores recomendam, outros não. Eu estou desenhando a linha toda torta aqui, vamos usar uma regrinha aqui que facilita. Bom, ok, então seria o seguinte, ó. Quando que a gente usa a primeira aproximação? Nós vamos usar quando a tensão ela for menor do que 20 volts. Ó, aí 20 volts em corrente contínua, viu, gente? Então, VCC, tensão de corrente contínua, tá? Estamos trabalhando no circuito e a tensão do circuito ela é inferior a 20 volts, nós vamos usar a primeira aproximação, tá? A segunda aproximação nós vamos utilizar quando na verdade aqui é o contrário, desculpa. A primeira aproximação é o diodo ideal, é quando for maior ou igual a 20 volts. Maior ou igual a 20 volts. A segunda aproximação nós vamos usar quando a tensão for menor do que 20 volts em corrente contínua. Ok? E a terceira aproximação nós vamos usar quando o diodo estiver funcionando em circuitos de corrente alternada em alta frequência. Então, vamos colocar assim, ó, circuitos CA. Que tipos de circuito? Como exemplo, só exemplo, tá? Circuitos amplificadores, por exemplo, que entra com a faixa de frequências maiores. Amplificadores, pode ser amplificador de áudio, de vídeo, amplificador de sinal utilizado na instrumentação eletrônica,
e várias outras aplicações, tá? Então, tá aí o exemplo, né, de aplicação do circuito das aproximações do diodo. Nós vamos usar essas regrinhas aí. Dúvidas até agora? Bom, então é o seguinte, já que a gente arrematou aí aproximações do diodo, vamos falar de alguns componentes. Primeiro, alguns diodos são chamados de diodos com finalidades específicas, né? Por exemplo, existe o diodo emissor de luz. Deixa eu achar... Aqui já vou mostrar para vocês. É bom que a vantagem dessas aulas online é que a gente pode... ir falando do conteúdo e buscando aqui na internet que dá para ilustrar bem. Que é o seguinte, olha só. Ok. Deixa eu fechar isso aqui. Acredito que muita gente já conhece o diodo emissor de luz, né? Tá aqui, ó, diodo emissor de luz, que é o LED. Então, quando a gente olha hoje, tipos de LEDs, tem uma afinidade muito grande de tipos de LED, né? Acho que eu vou até pegar esse desenho aqui, olha, e colocar lá no material, né? Pronto. Tá aqui. O que é o diodo emissor de luz? Primeiro, é um LED, né? O termo LED vem do inglês Light Emitter Diode, né? Diode. Então, LED, Light Emitted Diode, ou diodo emissor de luz, né? Trazendo aí para a nossa tradução livre aí. Bom, antes de mais nada, gente, o LED é um diodo, né? Mas é um diodo que emite luz. E como que funciona essa emissão de luz do diodo, tá? O princípio básico do diodo emissor de luz, do LED, é o seguinte, vamos analisar o corpo do diodo em geral, né? A gente sabe que o diodo ele é composto por um cristal N e um cristal P. Então, eu vou colocar aqui vermelho, cristal P. E aqui nós temos de preto o cristal N. E quando o elétron atravessa a junção semicondutora, o elétron atravessou para cá, ó, o elétron ele sai da camada de condução que é chamada, né, quando a gente pega os autores, eles chamam de banda de condução. O que é banda de condução? Quando eu falo que o elétron está na banda de condução, na verdade, ele é chamado de elétron livre. Ou seja, ele não está associado a nenhum átomo. Então, aquele é um elétron livre. O elétron livre, quando ele atravessa a camada, a junção do semicondutor, ele perde energia. E essa energia que o elétron perde, ela é dissipada de alguma forma, tá? Então, quando o elétron sai da camada de condução e vem para a camada de valência e ele perde energia, um átomo vai lá e aprisiona o elétron. Ele entra na camada de valência. A camada de valência é a última camada do átomo, do material semicondutor, né? de átomos em geral. E toda vez que o elétron sai da camada de condução para a camada de valência, ou seja, ele perde energia, essa energia é dissipada de alguma forma. Em muitos condutores, na maioria deles, essa energia é dissipada na forma de calor. No caso do LED, essa energia ela é dissipada na forma de luz. Então tá aqui, ó, né? O conceito básico do LED é esse.
Ele tem um invólucro transparente, aqui tem os materiais, material condutor do LED aqui dentro, e toda vez que o elétron atravessa a camada, a zona de depressão, a região de depressão do diodo, ele perde energia, e essa energia perdida é dissipada na forma de luz. O conceito básico do LED é exatamente isso. Você polariza o LED diretamente, ele vai emitir luz. Muito simples, tá? Observa que a construção física do LED é essa daqui, ó. Ele tem um chanfro no corpo dele, e esse chanfro é o catodo, ou seja, o terminal negativo. Quando você olha lá, é o terminal negativo. Existem outras formas da gente diferenciar também o terminal negativo, por exemplo, Positivo, acho que tem uma perninha maior, não é? Exatamente, Vinícius, é isso aí. Deixa eu achar uma imagem aqui que ilustre exatamente o que você disse, né? Para mostrar aqui, ó. Vou copiar essa imagem lá que vai ficar legal. Ô Martúlio. Oi. Não foi incomodar aí depois, já que você tiver um tempinho, aquele sistema aquele sensorzinho simplesinho ali, com relé fotoelétrico, que a gente tem no poste que acende a luz. Ou acende a luz quando tá à noite, né? A luz vai embora, vem a escuridão e ela acende. Uhum. Ali tem esse mesmo sistema aí do diodo? Não. Ali é um componente que é chamado de LDR, que é chama de resistor dependente de luz. É um material fotossensível, que quando emite luz sobre ele, a resistência elétrica dele pode aumentar ou diminuir, tá? Certo. Então ele é chamado de LDR, dependendo do tipo. Então essa célula fotoelétrica, deixa eu achar aqui, não vou projetar uma imagem para você. LDR. É esse componente aí, ó. Exatamente esse componente, tá vendo? Uhum. Então, quando a luz incide sobre ele, a resistência elétrica dele diminui. Inclusive, ali dentro tem um circuito simples com transistor, nós vamos estudar esse circuito. E quando a resistência elétrica diminui, deixa eu fazer um desenho rápido aqui para você. Ó. Tem a ver com a nossa matéria, sim. Nós vamos estudar o transistor. Aqui tem um relé, ó. Aqui tem um resistor de polarização do transistor, e aqui, ó, tem um componente que é o LDR. O símbolo dele, inclusive, é assim. Ó. Então, quando a luminosidade cai, a resistência elétrica aqui aumenta, esse transistor satura, ou seja, quando ele satura, ele liga o relé lá em cima, aí acende a luz. Entendi. Circuitinho bem simples, bem simples. Então, aquela fotocélula que tem lá no poste, com LDR, não é um LED, não. É comum as pessoas confundirem. Não, bacana. Eu sabia o funcionamento, sim, mas tem bastante tempo para eu perguntar aí. Beleza, obrigado. Nada. Só uma dica aí para quem for instalar a fotocélula, gente, observa a posição. Não coloca a luz, não. Beleza. Ô Vinícius, é isso aqui que você está falando, né? O terminal aí maior, ó. Isso. Tá dando para ver aí essa imagem? Acho que ficou claro demais, né? Não, tá dando para ver. Então é isso. Então observa o seguinte, ó. Aqui, ó, o terminal maior é o positivo, né? O anodo. O terminal maior o menor é o negativo, o cátodo. Ok, gente? Bom, existem então vários tipos de LED, quanto a formato, cor, diâmetro, tensão de funcionamento. O LED, eu vou confessar para vocês que ele teve um boom agora nos últimos, talvez, 5 anos, em função das lâmpadas de LED, ou talvez até um pouco mais, né, dos últimos 10 anos que começou aí essa onda de lâmpada de LED, porque até então o LED ele não era capaz de emitir muita potência luminosa, o brilho do LED era pequeno. Então começou com LED de 2 volts, o LED ele era utilizado não para iluminar, mas para sinalizar alguma coisa, né? Equipamento desligado, equipamento ligado, situação de alerta, né? Um funcionamento específico do componente. Só que a tecnologia de fabricação de semicondutores foi evoluindo e conseguiu-se, então, ter LEDs, diodo emissor de luz, que emitem uma potência luminosa maior. Aí vieram as iluminações de LED, tá certo? A vantagem do LED é que ele primeiro que o consumo de energia dele, ele consegue entregar uma potência luminosa da lâmpada maior do que a lâmpada fluorescente, por exemplo, tá? E então com isso a lâmpada passa a gastar menos energia elétrica para iluminar mais o ambiente. Porém,
as lâmpadas de LED no início eram muito caras, não compensava, né? Você lembra que quando a lâmpada de LED começou a estar disponível no mercado, era mais de R$100 uma lâmpada de LED. Uma lâmpada de LED de 16 watts de potência, uma lâmpada de LED de uso residencial. E eu realmente fui resistente de começar a trocar, porque eu achava que o custo não compensava ainda. E até recentemente eu fiz uma reforma aqui em casa, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui no teto, aquela luminária que estava aparecendo aí até 2 semanas atrás era uma luminária fluorescente. Né, como eu mexi no teto aqui em casa, invernizei, etc., eu fui lá e coloquei uma lâmpada de LED. Então você pega uma lâmpada de LED hoje, uma luminária de 2 lâmpadas tubulares, que você paga R$36, uma luminária já com acabamento bem feito e tudo, ficou muito barato, né? Então o LED barateou muito. Aí o LED, então, deixou de ser aplicado na parte de sinalização também para a parte de iluminação. Então, tensões de LED, você tem LED hoje de 110 volts, de 220 volts, você liga direto na tomada. E também tem LED de 2 volts, de 5 volts. Então, precisamos de observar qual que é a tensão característica do LED, né? Então, quando a gente pega o LED, o que a gente considera do LED? VF, que nós chamamos de tensão direta do LED, é aquela tensão que eu vou aplicar diretamente em cima do LED para ele emitir luz, e IF, o F é de forward, que é a corrente direta. São basicamente essas duas características. Então, quando a gente pega um LED, por exemplo, é muito comum os LEDs de sinalização terem uma tensão direta de 2 volts, né? Aquele caso lá que a gente pegou da Electrogate, né? Eles colocando lá no site que é de 2 a 2,21, e a corrente direta do LED, IF, é uma corrente, na verdade, que ela vai variar de 16 miliamperes, na verdade, desculpa, não é 16, é 13 miliamperes até 45 miliamperes. 45 miliamperes é a corrente máxima dele. Acima de 45 o LED vai queimar. Se a gente colocar o LED para operar com 13 miliamperes, ele vai acender com um determinado brilho. Se a gente colocar com 45, o LED vai acender com um brilho maior. Porém, a tensão do LED sempre tem que ser 2 volts. Então, como que a gente faz, né? Eu vou manter a tensão do LED em 2 volts, só que a corrente do LED vai variar de 13 a 45. E o conceito básico é o seguinte. Então, vamos pegar um exemplo, né? Como que seria o LED no circuito? Dimensionar R para que o LED funcione com 2 volts, 20 miliamperes. É padrãozinho isso daqui, viu, gente? É padrãozinho mesmo. Eu estou usando até um hino no padrão para mostrar que isso é mais batido do que tudo que vocês imaginarem. Eu comecei a estudar eletrônica, eu tinha 14 anos de idade. Na época eu podia, né? Em 1900 e... não vou falar não, mas alguma coisa bem atrás, a gente dimensionava LED com 2 volts, 20 miliamperes e para sinalização eletrônica isso é mais que suficiente, tá bom? Então vamos imaginar que, por exemplo, né, na hora do intervalo teve um colega aí, não me recordo quem, estava falando de circuito com 24 volts, que é usado sinaleiro de LED na porta de painéis elétricos, né, com 24 volts. Eu vou contextualizar isso para vocês. Por que contextualizar? Para quem não é da área, eu vou mostrar algumas fotos aqui da internet. A questão é que... Deixa eu só fazer esse desenho e a gente já mostra para vocês. Está aqui o símbolo do LED. Ó. O LED ele tem 2 setinhas aqui para indicar que é um diodo com 2 setinhas, indicando que está emitindo luz. Está aí o LED. E aqui o resistor R. E nós temos que calcular esse resistor R, que eu quero ligar esse LED numa fonte de 24 volts de corrente contínua, tá bom? E o LED tem que funcionar aqui com uma corrente elétrica, eu vou chamar aqui a corrente elétrica do LED, de
20 miliamperes. E a tensão elétrica em cima do LED tem que ser de 2 volts. Então, deixa eu mostrar para vocês, para contextualizar a situação, né? Isso, quando eu falo antigamente, isso não tem muito tempo, talvez uns 15 anos atrás, né? Para alguns pode ser muito tempo, para outros não. Quando a gente montava um painel elétrico, como esse daqui, que tem, né? Tá vendo as lâmpadas ali, os sinaleiros ligados? Na porta do painel aqui, a gente colocava a tensão de 220 volts, né? A gente ligava um sinaleiro de 220 volts aqui atrás, 220 volts aqui nos botões, botão de emergência, tudo por trás da porta do painel. Só que agora, aqui está até falando a plaquinha, tá vendo que ele tem 2 plaquinhas de NR12 e NR10. Então, quem montou esse painel está falando, olha, esse painel ele segue as normas regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego. A NR10 fala de serviços e instalações elétricas em eletricidade, né, de baixa tensão. A NR12 fala de segurança de máquinas. E tem um tópico da NR12 que fala que toda a interface com o operador da máquina tem que funcionar em extra baixa tensão. O que é extra baixa tensão? A NR10 classifica baixa tensão tudo que fica entre 50 volts e 1000 volts em corrente alternada. Abaixo de 50 volts, ou seja, de 50 volts para baixo, é considerado extra baixa tensão. E a NR12 fala, então, que aqui tem que funcionar, né, todos esses componentes que estão na porta do painel tem que funcionar com extra baixa tensão, para não ter perigo de causar um acidente grave no operador da máquina, tá? Ou seja, aqui convencionou-se, não é norma que fala que tem que ser 24 volts, poderia ser 12, poderia ser 30, mas, né, por convenção, utiliza-se, então, 24 volts para acionar esse sinaleiro. Só que esse sinaleiro é de LED, né, tem um LED aqui dentro, 24 volts. Só que o LED mesmo, ele não recebe 24 volts, ele recebe uma tensão menor, 5 volts, né, e tem um resistor em série com ele. Então, esse resistor, nós precisamos dimensionar esse resistor R para que o LED tenha uma corrente elétrica de 20 mA e a tensão elétrica em cima do LED seja de 2 volts. Como que a gente faz esse cálculo? Para quem está acompanhando as aulas de circuitos elétricos, nós falamos disso ontem. Isso daqui é um circuito divisor de tensão, né? Um circuito série. Tá? Olha, a tensão no LED, eu vou fazer passo a passo. Né? A tensão no LED seria igual à tensão da fonte, que é a tensão total, menos a tensão no resistor. Então, se a gente quiser saber a tensão no resistor, a tensão no resistor vai ser igual à tensão total menos a tensão do LED. Ou seja, a tensão no resistor vai ser de 24 volts de corrente contínua menos 2 volts, que é a tensão do LED, de corrente contínua, né? Então, nós teríamos que a tensão em cima do resistor será de 22 volts. O CC não precisa de colocar, né? Tá subentendido que é corrente contínua. Ok, uma vez que a gente tem já o valor da tensão no resistor, a gente pode então calcular o valor do resistor, porque o valor do resistor vai ser igual à tensão sobre ele dividido pela corrente do LED. Porque como o circuito é série, a corrente que passa pelo resistor passa pelo LED, né? Então nós temos 22 volts dividido pela corrente que corresponde a 20 mA, 0,02 amperes. Então, consequentemente, o resistor será de 1,1K. 1,1 1.100 ohms. Na eletrônica, nós vamos usar o termo, então, né, 1,1 quiloohms. Em termos práticos, quando a gente pega diagramas eletrônicos, né, desenhos eletrônicos, é comum a gente pegar um componente que está assim, ó, 1K1. O que significa 1K1? 1,1 quiloohm, tá? Então tá pronto, dimensionamos o resistor. Agora, depende do LED, né? Se a gente pesquisar, por exemplo, né, vou voltar aqui nas nossas pesquisas, depois eu quero achar esse datasheet aí que ficou questão de honra. Vou até salvar na nossa pastinha lá do Drive. LED, alto brilho, tensão.
Vamos ver os níveis de tensão dos LEDs de alto brilho. Ó, já abri um datasheet aqui. Ó, tem 5 volts, 3 volts, de 3 a 3,3 volts, né? Então, observa que tem vários tipos de LED. E, de fato, a gente precisa entender, assim, especificar corretamente o LED. BF301. Vamos ver se vai abrir o datasheet dele. Não. Ó, vai abrir. Marco Túlio, Oi, pode depois falar. eu quero te perguntar uma coisa, também sou um pouco leiga da área. Como funcionam as mudanças de cor no LED? Você vai falar isso também mais pra frente? Claro, com certeza. Eu posso falar disso agora, né? A mudança de cor do LED, basicamente, é o seguinte. Você tem duas possibilidades de você mudar a cor do LED, né? Primeiro é a cor do invólucro dele. Então, a gente pode ter o LED... Aqui está o datasheet de um LED de alto brilho, gente, só para poder fechar o raciocínio. A tensão elétrica dele, ele está aqui 12 volts, está aqui, ó, tá vendo? Então, ele trabalha com tensão nominal de 12 volts, esse LED de alto brilho aqui. BF301 desse fabricante, tá? Eu só peguei como exemplo para poder mostrar que tem especificações diferentes aí. Bom, então, vamos lá. Voltando a essa questão de cor do LED, né? Porque o LED, então, se eu mudar a cor do invólucro, consequentemente, nós vamos mudar também a cor que ele emite, né? Aqui, ó, 20 volts, 16 volts, tá? Então, variando aqui. O fato que eu queria mostrar para vocês é que a tensão do LED, ela varia, né? Você tem LED de todo nível de tensão. Então, vamos respondendo aí a pergunta da Jaqueline, que ela fez o seguinte. Cor de LED. Então, vou pegar aqui, ó, LED vermelho. Observa que o invólucro dele é vermelho, tá bom? Aí eu posso pegar também, ó, LED verde. O invólucro dele é verde, tá? Vamos pegar o LED azul. Ó, o LED azul, né? Bem bonitinho, né? Dá aquela... uma luminosidade de boate, né? Sei que tá todo mundo saudade aí das baladas, né? Tem gente que põe no interior do carro que lembra muito os ambientes de balada aí. Agora tem um detalhe, né? E o RGB? Vamos falar do RGB. Mas antes do RGB, olha só, o Vinícius. Vamos pegar o LED bicolor. Olha que interessante do LED bicolor. O LED bicolor, ele é transparente. Tá vendo? Mas como é que funciona, então? É isso que eu tava na dúvida mesmo. Mas aí mudou de figura, porque agora não tem mais o invólucro. Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu ver se eu vou colocar aqui imagens. Eu quero pegar isso aqui, ó. Deixa eu copiar essa imagem, porque aí depois ele vai nesse material para vocês aí. Vamos colocar lá, ó. LED bicolor. Como é que funciona, então, o LED bicolor? Ele tem 3 terminais. O LED bicolor. Aí, ó. Então, a ideia é o seguinte. Nesse terminal do meio aqui, ó, nós vamos colocar o potencial negativo, ok? Quando a gente aplica terminal positivo, a gente aplica o positivo aqui, ó. Por exemplo, não sei se é o caso desse LED, tá? Ele vai acender o vermelho. Ou seja, se a gente polarizar esses dois terminais, o LED acende vermelho. Se a gente polarizar agora esses dois terminais aqui, ó, esse com negativo, o LED vai acender verde. E como que ele muda a cor interna? Ele muda a cor interna devido à faixa de frequência. A junção semicondutora que tem nessa conexão do verde é diferente da junção conectora dessa junção do vermelho. Ou seja, a questão da visibilidade da cor, nós estamos falando de um espectro de cor visível, não é?
Então, o que diferencia é que aqui o elétron ele vai vibrar vai dissipar energia numa frequência diferente da energia que ele dissiparia se ele estivesse atravessando essa junção de cá. Então, essa energia que é emitida em frequência diferente produz cores diferentes. Entendeu, Jaqueline? Entendi, sim. Aí tem possibilidades diferentes, né? É muito comum ter o vermelho e verde, porque, por exemplo, o equipamento está ligado, vermelho. O equipamento está desligado, verde, né? Bateria está cheia, verde. Bateria está descarregando, vermelha. E o Vinícius falou do LED RGB, né, Vinícius? Vamos buscar aqui, ó. O conceito é o mesmo, tá? Só que, olha só, o LED RGB, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, ó, que fica mais apropriada. Vou pegar essa imagem aqui, vai ficar legal. Copiar a imagem. Vou copiar aqui. Ok, o LED RGB, ao invés dele ter duas cores, ele tem três cores. Né? Ele tem o vermelho, o verde e o azul, que são as três cores, como é que chama? Cor primária, não é? Acho que é isso mesmo, cor primária. Vamos escrever aqui, ó. O conceito é o mesmo, sabe, Vinícius? Que ele funciona como um LED bicolor. Só que agora, ao invés de ter duas junções, ele tem três junções. Já tem uma junção aqui, outra junção de cá e outra junção de cá. Ó. Deixa eu apagar isso que eu fiz. Aqui esse desenho, ele traz dois tipos de LED RGB. Uma onde o potencial positivo, o anodo, é o ponto comum, e a outra é onde o potencial negativo, o cator é o ponto comum. Ou seja, aqui ó, eu tenho que aplicar negativo aqui, aqui ou aqui. Ó. Se eu quiser acender o LED vermelho, joga o negativo aqui e o positivo está de cá. Do lado de cá, se a gente quiser acender o LED vermelho, a gente joga o positivo aqui e o negativo vai ser comum para todos. Entendeu? E o que acontece se ligar dois ao mesmo tempo? Vai misturar a cor? Misturar a cor. E essa é a grande vantagem do LED RGB, bem observado, né? Porque o LED RGB, a questão é da gente misturar as cores para produzir outras cores, não é? A gente pega um notebook, por exemplo, que a tela dele, ao invés de ser de LCD, ele tem micro LEDs RGB. Né? Então, essa composição de cores que é feita de uma imagem consiste na mesclagem de cor de cada LED. A ideia é essa. Aí, se você me perguntar quais cores que formam, dependendo da mistura, confesso que eu vou ter que ir no Google, que eu já não lembro mais nada disso. Por exemplo, se misturar o vermelho com o azul, o que dá? Nem sei. Né? O verde com o vermelho, brincadeira, viu, gente? Porque eu sou péssimo aí nessas questões, mas é isso, Vinícius, é isso aí. O LED RGB tem essa finalidade de produzir cores, né? Em ambientes. Quer ver um exemplo de aplicação do LED RGB num LED maior? Esses painéis de publicidades eletrônicas, que toda cidade tem um painelzão de publicidade, a gente fica passando por propagandas ali o tempo todo. Aquele painel é um painel de LED, RGB, né? Um LED esses painéis de alta resolução, tudo painel de LED RGB ali. Ok? Entendido, Vinícius? Entendido. Tudo bem. Então, gente, LED é isso daí, ó. Né? Se a gente for usar um LED bicolor, o dimensionamento do resistor que fica em série com LED é exatamente esse. Se a gente for ligar um LED de 12 volts numa fonte de 12 volts, obviamente que você não vai precisar de resistor, você vai ligar diretamente. Mas a desvantagem é que você vai ligar no brilho nominal do LED. Se a gente quiser aumentar o brilho ou reduzir o brilho, você tem que colocar um resistorzinho em série aqui, ó, para fazer essa função de variar o brilho do LED, tá bom? Ok, então LED é isso daí. E um outro tipo de diodo que eu gostaria de mostrar para vocês, a gente falou dele já hoje, na verdade, é o diodo Zener. O que é um diodo Zener, né? O diodo Zener, vamos primeiro, deixa eu fazer o seguinte, para não ter que ficar desenhando, eu vou aproveitar as imagens do Google aqui, ó. Curva do diodo. A curva do esquecimento.
Interessante. Isso aqui deve ser curva. Eu estou nessa curva aí, esquecendo um monte de coisa. Curva do diodo. Muito bem. Deixa eu pegar uma imagem para jogar lá. Ó. Ó, essa aqui tá boa. Do jeitinho que eu quero. Vou economizar tempo aqui. A gente já estudou isso. Que essa é a curva do diodo. Né? E a curva do diodo é o seguinte, ó, do jeitinho que essa imagem está aí, ó, a gente pode detectar algumas regiões de operação do LED, desculpa, do diodo. Aqui é a região de condução. A região de condução, nós estamos falando de polarização direta, é onde o diodo está polarizado diretamente, ele está conduzindo a corrente elétrica. Esse valor aqui, ó, a gente viu, né, que esse valor ele é chamado de tensão de joelho, ou tensão do diodo, ou VF, né? Mesma coisa, acho que eu vou colocar VF, fica até melhor. Tensão direta do LED. A tensão de ruptura, ela ocorre quando o diodo ele é polarizado reversamente, então nós estamos falando de condução, e aqui nós estamos falando da região de bloqueio. Na região de bloqueio, o diodo ele é polarizado reversamente, a corrente vai ser próxima de zero, na verdade corresponde ao valor da corrente de fuga, né? Só que como o componente ele não é ideal, chega uma hora que você aumenta demais a tensão elétrica, o diodo vai queimar. Pegando o exemplo que a gente viu, tá até aqui, ó, né? Tá na tela aqui. Os diodos 1N4001, a tensão de ruptura dele, blocking voltage, é de 50 volts, ou seja, ele aguenta até 50 volts. Se a gente aplicar 100 volts, o diodo queima. O que significa o diodo queimar? Ele entra na região de ruptura e permite a passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica, que é o eixo vertical, então ela começa a aumentar. Mas olha que interessante, gente. Vamos analisar o diodo queimando, né? O diodo entrando em ruptura. Observa que vou fazer um desenho e vou apagar, tá? Ó, o diodo entrou em ruptura. Aqui, ó, ele tem um determinado valor de corrente elétrica. Eu vou chutar aqui, ó. Suponhamos que a corrente elétrica aqui é de 10 amperes. Só atribuir valores. O diodo continua entrando na região de ruptura. Aí a corrente elétrica agora passou para 15 amperes. E de quanto que é a tensão de ruptura? Ela sempre vai ser constante em 50 volts, por exemplo. Independente do valor da corrente elétrica, a tensão em cima do diodo sempre vai ser constante, próxima a 50 volts. Então, veja bem, a gente já sabe que... Vou apagar isso aqui para não atrapalhar o desenho ali, que eu quero explicar um negócio para vocês. Pô, se a corrente elétrica varia, a corrente elétrica variando, nós temos que entender que a tensão elétrica tem que variar, né? Porque, na verdade, o nosso conhecimento da lei de Ohm, ele fala o seguinte, ó, que tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, se a corrente elétrica está variando e a resistência elétrica é constante, significa que a tensão, então, ela tem que aumentar. Quando eu estava explicando, né, para a turma aí, né, da lei de Ohm, lá, né, nos circuitos elétricos, a gente fez um gráfico da tensão em função da corrente. E esse gráfico, ele dá uma reta, né, porque a lei de Ohm, ela é linear. É regra de 3 mesmo, função afim da matemática. A inclinação da reta é a resistência elétrica. E a inclinação sempre é constante. A inclinação de qualquer gráfico, né, de reta aí no eixo, na matemática, na equação linear, fala que a inclinação da reta é igual à variação do eixo y, no nosso caso o eixo y é tensão, dividido pela variação do eixo x, que no nosso caso é corrente elétrica. Ok? Delta I. Só que o diodo, quando ele está na região de bloqueio, nessa região de ruptura, na verdade, a região de ruptura, que ele está queimando, ó, ele tem uma característica, que na verdade a corrente elétrica ela vem aumentando, mas a tensão elétrica fica constante. Se a corrente elétrica aumenta e a tensão é constante, significa que
a curva desse componente não é linear. Ela gera uma curva que é mais ou menos assim, ó. É uma curva exponencial. Ou seja, os materiais semicondutores, eles não obedecem à lei de Ohm. Tá? Resumindo, por que o diodo, então, tem essa característica, quando ele está na região de ruptura, de que a corrente elétrica ela varia e, consequentemente, a tensão da fonte fica, a tensão que está aplicada sobre o diodo fica constante? Porque ele muda a sua estrutura molecular interna e a sua resistência elétrica acaba ficando constante. Essa região aqui, ó, ela tem um nome. Essa região daqui para cá, ó, é chamada de região Zener. Daí que surge o diodo Zener. Qual que é a ideia do diodo Zener? É a gente ter um componente eletrônico, um tipo de diodo, que opera na região de ruptura sem queimar. Ele não queima. Opa, passou. Ou seja, diodo Zener, ele é um diodo que opera na região de ruptura sem queimar. Se ele opera na região de ruptura, nós estamos dizendo, então, que ele tem que ser polarizado reversamente. Não é? Ou seja, o diodo Zener, ao contrário do diodo comum, ele não é polarizado diretamente para poder... O que ocorre com ele de forma mais interessante não é quando ele está polarizado diretamente, mas sim quando ele está polarizado reversamente. Tá? Então, veja bem. Olha aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, então. Essa aqui é a região de ruptura, que a gente está chamando, então, de região Zener. Tá? E observa que sempre para o mesmo valor de tensão, que eu vou chamar de tensão reversa, nós vamos ter sempre o mesmo valor de corrente, que eu vou chamar aqui de Z1, corrente do Zener 1, até um valor de corrente que é chamado de Z2, corrente do Zener 2. Independente dos valores de corrente, se é 10 amperes ou 15 amperes, a tensão em cima do diodo sempre vai ser constante a um determinado valor. Então, qual que é a principal aplicação do diodo Zener? A principal função dele, a principal característica dele ele mantém a tensão elétrica constante. Mas quando que a tensão pode variar? Quando que a tensão elétrica varia? Vou citar alguns exemplos para vocês, na verdade, dois casos onde que a tensão elétrica sobre a carga pode variar. Então, imagina, primeira situação, nós temos aqui uma fonte de tensão alternada da rede e aqui nós temos o nosso componente, a nossa placa ou o nosso equipamento eletrônico. A tensão aqui tem que ser 127 volts e lá dentro desse equipamento nosso, ele tem que funcionar com 12 volts constante de corrente contínua. Se a tensão elétrica reduzir de 127 volts para 90 volts, essa tensão aqui cairia na mesma proporção. Só que o diodo Zener, lá dentro, ele mantém essa tensão constante em 12 volts. Caiu de 127 para 90, mas ainda tem uma reserva lá dentro que o diodo Zener, eu vou explicar daqui a pouco, consegue manter esse nível de tensão constante na carga. Tá? Então, a primeira situação onde a tensão elétrica em cima de uma placa eletrônica pode variar é quando a tensão da rede varia. Se a tensão da rede subir ou aumentar, a tensão elétrica na placa aumentaria ou diminuiria. O diodo Zener mantém constante, mantém isso num valor constante. Outra situação, nós vamos falar disso aí em circuitos elétricos, eu ia falar disso ontem, acabou que não deu tempo, mas na próxima aula eu vou falar. E para quem já estudou circuitos elétricos vai lembrar o seguinte, esse símbolo que eu desenhei aqui de uma fonte de tensão é uma fonte de tensão ideal, mas existe, na verdade, a fonte de tensão real. E a fonte de tensão, ela tem uma resistência que nós vamos chamar de resistência interna. Toda fonte de tensão tem isso. Independente se é gerador, bateria, qualquer coisa, tipo de fonte que seja.
Então, olha que agora, quando eu ligo aqui uma carga nessa fonte de tensão, ó, vou ligar aqui a carga. Vamos considerar uma possibilidade que é o seguinte. Nós temos uma fonte de tensão de, vou arredondar aqui, ó, 110 volts, né? 110. Zona rural, 110 volts, por exemplo. Então, vamos considerar que a tensão da fonte é 110 volts. Eu vou chutar, viu, gente? Só para a gente fazer uns cálculos. A resistência interna da fonte, ela é de 5 ohms. Tá? E a minha carga, agora, ela consome uma corrente de 10 amperes. 10 amperes vai ficar muito, hein? Eu vou colocar 1 ampere. Vou começar com 1 ampere. 1 ampere. Olha, a queda de tensão em cima da resistência interna vai ser 1 ampere vezes, né, 5 ohms, que é a resistência dela. Então, nós temos uma queda de tensão na fonte de 5 volts. O que sobra na carga? Vai sobrar a tensão total menos a queda de tensão na resistência interna da fonte. Ou seja, 110 volts menos 5 volts. O que chega lá na carga, então, né, que é, eu vou até desenhar aqui, ó, RL, o valor da tensão em cima da nossa carga vai ser de 105 volts. Nós tivemos uma queda de tensão de 5 volts. Agora vamos para aquele exemplo que eu citei. Suponhamos que a corrente agora, a corrente de carga, seja de 10 amperes. Se for 10 amperes, a queda de tensão na resistência interna agora vai ser 10 amperes vezes 5 ohms. Nós vamos ter uma queda de tensão internamente na fonte de 50 volts. O que sobra para a carga? 60 volts. Subtraindo, aplicando o mesmo conceito. É lógico que eu dei uma exagerada, porque essa resistência interna aqui de 5 ohms, ó, ela não é prática. Na vida real não acontece, é menor do que isso. Então, toda fonte de tensão, ela tem uma resistência interna. E quando a carga absorve muita corrente elétrica da fonte, a tensão disponível para a carga cai. Isso é natural. Tá? Imagina um carro, por exemplo, quando a bateria está fraca. Quando você vira a ignição do carro, você tenta girar o motor de arranque, né, as lâmpadas do painel todas começam a reduzir o brilho. O que significa isso? Que a resistência interna da bateria aumentou demais. Ela aumentou tanto que quando você aplica corrente na bateria, a queda de tensão fica toda dentro da própria bateria, tá bom? Então, observa que agora, né, nós temos duas situações onde a tensão elétrica na carga, ela pode variar. A primeira, conforme eu expliquei, é quando a tensão da fonte, ela vai oscilar naturalmente, porque oscila, né? E a segunda é quando a corrente de carga varia. Se a corrente de carga aumentar, a queda de tensão na resistência interna da fonte vai ser alta, o que sobra de tensão para a fonte vai ser baixa. Se a corrente de carga diminuir, a tensão elétrica disponível para o componente aumenta. Tá? Isso é fato. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que variação da tensão na carga, ela ocorre, então, por dois motivos. Ela ocorre, então, devido a, variação da tensão da rede, e 2, variação da corrente de carga. Ou seja, quanto maior a corrente de carga, menor a tensão disponível na carga, tá bom? Sendo assim, então, surge a necessidade dos circuitos reguladores de tensão. Circuitos reguladores de tensão. Aí nós vamos ter o circuito regulador de tensão com Zener, né? Que seria o primeiro deles.
Nós temos os circuitos integrados, reguladores de tensão. Aí, antes do intervalo, a gente falou do 7805, 7812, teve um colega aí que não me lembro quem falou do LM316. Tudo circuito regulador de tensão. Um circuito regulador de tensão com Zener, então, seria algo assim, ó. Nós vamos precisar de um resistor em série, que é esse resistor que provém a sobra de tensão para o circuito, para o Zener operar. E aqui nós teríamos o diodo Zener. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu não comentei ainda. Olha a simbologia do diodo Zener. Observa que a simbologia do diodo Zener, ela imita a curva do diodo. Né? A curva do diodo é isso aqui. Ó. Observa a curva do diodo. Ó. Lembra isso daqui, não é? Ó? Então, essa daqui é a simbologia do diodo Zener. Está aí o símbolo dele. Imitando a curva do diodo, tá bom? Bom, o fato é o seguinte. Aqui nós temos a tensão da fonte. Né? Quando a gente pega alguns autores, eles vão usar um S aqui de source, né, fonte. E aqui seria um RS de source também. E o diodo Zener, ele estaria em paralelo com a nossa carga. Essa carga pode ser um componente eletrônico, pode ser um dispositivo eletrônico, uma placa, que seja, tá bom? E, bom, o que acontece? Essa carga, ela vai absorver aqui, então, uma determinada corrente de carga, IL. O Zener, observa que o Zener, gente, ele é polarizado inversamente. Aqui nós temos o potencial positivo e o potencial negativo. O terminal negativo do Zener vai no diodo, no positivo da fonte. Por quê? Porque ele é feito para operar na região de ruptura, então ele tem que ser polarizado reversamente. Então aqui nós temos a corrente de carga, aqui nós temos a corrente Zener, que nós vamos chamar de IZ, tá? Então tá, IZ. E aqui, ó, nós temos a corrente total do circuito, corrente da fonte, que nós vamos chamar de IS. Observa que pela lei de Kirchhoff, o que acontece? IS vai ser igual à corrente do Zener mais a corrente da carga, IL, tá bom? Essa é uma premissa que a gente vai adotar. E a tensão na carga, ou vamos dizer que também, ó, na mesma linha de raciocínio, que a tensão da fonte, VS, vai ser igual à tensão do diodo Zener mais a tensão em cima do resistor RS. E lembrando que a tensão do Zener é igual à tensão da carga, porque os dois estão em paralelo. Como a carga está em paralelo com o Zener, e o Zener tem tensão constante, obviamente a tensão da carga vai ser constante também. Mas como que o Zener altera, mantém a tensão da fonte, a tensão da carga constante, né? Nós vamos considerar as duas possibilidades. Primeiro, então vamos considerar o seguinte, ó. Suponhamos que a tensão da fonte suba, ok? Se a tensão da fonte subir, a tendência é que a corrente, a tensão em cima de RL aumente e a corrente IL aumente, tá? Só que ao invés disso acontecer, o que acontece? O diodo Zener aumenta a sua resistência interna, tá? Então, quando o diodo Zener aumenta a sua resistência interna, vou colocar assim, o diodo Zener aumentou a resistência interna. O efeito é que a corrente do Zener diminui, ok? O que implica nisso? Acho que eu vou inverter, faltou um parâmetro. Tensão na fonte aumenta. Aí o IL, a corrente da carga, aumenta. O diodo Zener, ele aumenta a sua resistência interna, então a corrente do Zener, ela reduz. Quando ela reduz, nós temos que a corrente IS, corrente do Zener reduz, a corrente do Zener reduz, a corrente IS fica constante, consequentemente, a corrente de carga, ela volta a cair, no fim das contas, né? Ou seja, ela dá um pico, sobe, o Zener muda a resistência interna, diminui a corrente do Zener, a corrente de S aumenta, a corrente de L volta a diminuir, e no fim das contas, a corrente total do circuito fica
constante, ela volta a estabilizar. Ou seja, se a tensão da fonte aumentar, acontece esse ciclo. Se a tensão da fonte diminuir, acontece tudo o inverso e, no fim das contas, a corrente em cima do resistor RS, que é o circuito de série, fica constante. Então, a primeira possibilidade, nós estamos falando de variação da tensão de entrada. Aí o diodo Zener corrige dessa forma. E a outra possibilidade de variação de tensão, que é quando a corrente de carga aumenta. Por exemplo, se a corrente de carga aumentar, consequência disso, nós falamos que quando a corrente de carga aumenta, a resistência do Zener, do diodo Zener, ela diminui. Quando a resistência do Zener diminui, ao contrário, ela aumenta para a corrente diminuir. Só corrigir aqui. Então, a resistência do Zener aumenta, a corrente do diodo Zener diminui, e o IS compensa ficando constante. Ok? Ou seja, analisando essa relação, nós temos que sempre a tensão em cima do diodo Zener vai ser constante. No fim das contas, né, em termos de análise, a gente pode resumir toda essa análise, essas duas análises, em dois parâmetros, que é o seguinte, de tensão. Se a tensão da fonte aumentar, a tensão em cima do resistor RS aumenta e a tensão Zener fica constante. Pronto. Acho que esse resumo fica de forma mais adequada. Tá? Segundo, se a corrente de carga aumentar, quando a corrente de carga aumenta, e ele aumenta, a tensão em cima do resistor RS diminui, tá? Consequentemente, a tensão Zener, ela continua constante, que é justamente a tensão aplicada na carga. Gente, então o diodo Zener é isso. Nós vamos estudar o funcionamento e a aplicação. Hoje, eu não entro mais em aprofundamento do diodo Zener. O que seria o aprofundamento? Dimensionar o valor de RS, a potência Zener, características nominais do diodo Zener. Porque outros circuitos reguladores de tensão são circuitos integrados, e hoje é muito prático. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca na minha vida precisei montar um circuito regulador de tensão com Zener. Já montei em faculdade, laboratório, dando aula para aluno e tudo. Até no curso técnico, já dei aula para curso técnico também. Hoje em dia não é muito comum. Por quê? Eu prefiro ir lá e comprar um 7805, um 7809, um 7812, né? Um LM316, igual foi falado, e vai por aí afora. Por que eu não vou perder tempo com vocês? Não é perder tempo, gastar tempo falando de dimensionamento, cálculo de circuitos com diodo Zener, mesmo integrando o Zener com transistor, porque isso não é usual. Né? Já tem circuito integrado pronto com circuito regulador de tensão com o nível de tensão que a gente quiser. Então, é mais prático a gente comprar o circuito integrado pronto e fazer um ajuste no circuito integrado para ajustar o valor de tensão de acordo com o que a gente quer. Entendido, gente? Dúvidas? Até agora? Aí é LM317, só para não ficar errado. Bacana, obrigado. Vou corrigir aqui, LM317. Esse sistema é interessante demais, né, Marco? Esse Zener é usado muito em sistema de carregamento de bateria. Ah, é? Ele pega, quando o circuito, você tem a primeira estação ali, onde eu falo de locomotiva, né? Eu trabalho com locomotiva. Né? Entendi. Faz o primeiro carregamento ali do campo da estação, e depois ele começa a carregar, aí a realimentação da bateria passa por ele para alimentar o circuito, depois que ele começa a realimentar. Entendi.
Olha só, o Henrique, aproveitando a sua fala, né? 7805. Eu não sei qual é a corrente máxima de saída dele, mas não deve ser uns 5 amperes no máximo. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui. Ó. 1 ampere, tá até falando aqui, não vou nem abrir o datasheet, não. 1 ampere no máximo. A corrente elétrica num circuito desse aí de locomotiva deve dar o quê? Uns 500 amperes? É bom. Para a gente arrematar o assunto, se a gente precisar de um circuito regulador de tensão de 500 amperes, nós vamos achar um 7805 que atenda? Não. Aí tem que projetar e montar o circuito eletrônico com diodo Zener, com transistor, ou FET, MOSFET, né, TIAC, né, um circuito bem mais complexo. Mas em termos da nossa eletrônica, eletrônica 1, né, que não é eletrônica de potência, cara, não perde tempo projetando circuito com diodo Zener, não. Vai para o mercado e compra lá um circuito regulador de tensão e põe na placa e está feito. Para situações de correntes mais elevadas, aí tem uma disciplina específica que chama eletrônica de potência, que vocês vão estudar isso lá. Ok?